Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria, neste dia 31 de julho, celebramos Santo Inácio de Loyola. É importante nós refletirmos sobre os santos, o estímulo de vida que eles nos dão. Exemplo para que nós possamos nos aproximar de Deus. Daí está, então, Santo Inácio de Loyola, que de fato nos traz um grande estímulo para a vida de fé, para a imitação de Jesus Cristo. Ele que nasceu em 1491, era um espanhol, de uma família nobre, se dedicou à carreira militar e a tal ponto de procurar as vaidades do mundo. Em um dado momento, em uma batalha, ele foi atingido na perna e teve que ficar um bom tempo em repouso, em processo de recuperação. Gostava muito de ler e, naquela situação, lhe deram livros religiosos. Um era sobre a vida de Cristo. Ele se apaixonou e procurou mudar de vida a partir de então. Restabelecido da sua enfermidade, ele foi até o mosteiro, famoso mosteiro de Montserrat, na Espanha. Ali ficou por um tempo em retiro espiritual e depositou a sua espada militar aos pés da imagem da Virgem de Montserrat. Quando ele assumiu o propósito de buscar dedicar toda a sua vida para a evangelização. Ao sair dali, ele procurou viver na pobreza, mendicante. As pessoas lhe davam esmolas, donativos, e com isso, pouco a pouco, ele foi construindo a obra de Cristo. Foi à Terra Santa, também em atitude de retiro espiritual, e ao retornar da Terra Santa, ele juntou um grupo de amigos, 6 amigos, e iniciaram a grande obra intitulada Companhia de Jesus, que nós chamamos jesuítas. Os jesuítas tinham como missão evangelizar. E naquele momento, tantas situações de evangelização se faziam necessárias. Sobretudo o nosso Brasil, que estava iniciando o seu processo de colonização. Por isso, em 1549, Santo Inácio de Loyola envia ao Brasil os primeiros missionários jesuítas. Eles evangelizaram e contribuíram muito para o processo de colonização do nosso Brasil. Então, nós temos grandes lições que Santo Inácio de Loyola nos dá. Primeira foi justamente esta, no momento da sua enfermidade, curando a sua perna, ele teve a graça de Deus mudando o rumo da sua vida. Também nós, meus caros irmãos e irmãs, devemos refletir que em horas difíceis, em horas de provas, pode ser que Deus esteja aproveitando para dar a sua mensagem a cada um de nós e assim mudarmos de vida. É preciso que nós reflitamos as situações difíceis da nossa vida como sinais de um chamado de Deus para uma nova vida. Depois, Santo Inácio de Loyola, quando funda a Companhia de Jesus, quis se ocupar
com a missão, a evangelização. Ele tinha uma frase motivadora e ainda hoje os jesuítas levam esta frase como motivo para seus trabalhos. A frase é: fazer tudo para a maior glória de Deus. Isto quer dizer deixar de lado o nosso querer, deixar de lado as nossas vaidades, para que a glória de Deus seja manifestada em todas as nossas ações. E por fim, Santo Inácio de Loyola fez o famoso exercício espiritual, que quer dizer são dias de retiro espiritual, dias para estar na presença de Deus, sobretudo na vivência do silêncio, e assim procurar mudar de rumo, mudar de vida. Ele procurou fazer, em primeiro lugar, com a sua própria vida, e depois transmitiu isto aos seus filhos espirituais. Tantos que ainda em nossos dias, através dos exercícios espirituais, têm um processo de mudança na reflexão da sua própria vida, mediante aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Nestes exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola coloca aquele estilo de vida militar como um estilo de vida do cristão. Assim ele diz que a nossa vida de cristãos está numa constante batalha. Nós estamos numa constante luta contra o mal. Mas devemos ter sempre a consciência de que a vitória já é de Cristo. Essa é a grande bandeira que Santo Inácio de Loyola quer alcançar e fazer com que todos nós também alcancemos. Lutar com perseverança contra o mal. E aí ele coloca uma grande arma, a própria consciência. A consciência pura, a consciência transparente que todos nós devemos buscar, quer dizer, é um espírito longe do pecado, é um espírito aberto à graça de Deus. Possamos, meus caros irmãos e irmãs, estimulados pelo exemplo de vida de Santo Inácio de Loyola, procurar a conversão, procurar vivenciar a graça de Deus em nosso coração. Aproveitando das situações que Deus nos inspira para buscarmos estar mais perto dele. Deixando de lado as vaidades do mundo, as ilusões do mundo, para colocar o nosso coração em Deus. E tendo sempre a consciência de que o pecado quer dominar o nosso coração, a nossa vida, e por isso o espírito de luta deve ser constante em nossa caminhada de fé. Procuremos por uma consciência reta, uma consciência pura, sempre o louvor à glória de Deus. E assim alcancemos a santidade, quando estaremos na presença do Senhor na eternidade. É isso que Ele quer de nós. Procuremos, tenhamos esforço diário em buscar a santificação da nossa vida, a exemplo do grande Santo Inácio de Loyola.